Queridos, nós vamos conversar hoje pela manhã, isso tem que ser um tempo rápido, né? São 15 para as 11. Vamos tentar compartilhar de maneira muito dinâmica sobre a Igreja do Senhor. Esse é um trabalho interessante porque o projeto da Igreja de Deus, o que foi feito lá no Éden, ele nos dá um convite interessante, né? E aí, nós nessa caminhada, nós vamos compreendendo o que o Senhor quer fazer conosco, corpo do Senhor. Dentro da Igreja do Senhor, nós vamos trabalhar com 4 grupos que estão na Igreja do Senhor, embora uns não são do Senhor. Nós vamos trabalhar com um grupo que a Bíblia vai dizer assim, olha, dentro da casa do Senhor tem os chamados servos do Senhor que entenderam, compreenderam, têm sede de Deus, e nós chamamos de sensatos. Ezequiel vai falar sobre isso. Nós vamos ler. Nós teremos o segundo grupo, que é o grupo que ama o Senhor, está na casa do Senhor, mas as adversidades da vida e os desejos da vida conflitam com o seu coração, e ele, uma hora está na igreja, outra hora ele sai da igreja. Mas ele é do Senhor. Embora ele seja do Senhor, ele vai viver as adversidades da vida, porque o Senhor vai orientá-lo, vai discipliná-lo, vai tirar as duras serviços do seu coração, e é chamado do cristão insensato. E não sou eu que vou dizer isso, querido. Ezequiel vai falar sobre isso. Nós teremos um terceiro grupo que o Senhor vai falar assim, olha, existe o grupo dos incrédulos, eles são indiferentes a tudo que acontece dentro da casa. Mas eles estão aqui e admiram. Achei bonita a palavra do pastor, gosto daquele irmão, a atenção que ele dá, mas ele não tem nenhum desejo pelas coisas que estão nas Escrituras. E a Bíblia vai falar de um quarto grupo, que são os ímpios, são aqueles que entram na casa do Senhor para tentar destruir, principalmente por filosofias. Ele sabe que a vaidade do coração da igreja, principalmente dos insensatos, se vai descer pelas filosofias da vida. E aí os ímpios vão falar assim, esse eu vou destruir. Vamos caminhar? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, que o Senhor conduza os nossos corações, adverte a nossa alma, conduz a nossa mente, o nosso espírito, fortalece, Senhor, os nossos pensamentos na Tua palavra, enriquece, Senhor, a nossa alma com a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos enriquecer nesta manhã para a Tua glória. Queridos, eu quero te convidar, já que nós vamos caminhar assim, vamos ler lá o Salmo 84. Esse é um salmo lindo, né? Eu consigo maximizar aqui na tela, ô Cláudio? Eu estou vendo pequenininho, eu vou ter que ficar olhando para trás. É o que eu não queria. Então tá, vamos lá. Salmo 84. O oftalmologista disse que eu estou com problema de vista. Eu falei assim, não tenho problema de vista. Eu vou ensaiar isso agora. Então vamos lá, queridos. Salmo 84. Eu queria que alguém lesse, por favor. Salmo 84, né? Olha como é que é conduzido, querido, o convite do Senhor. Não sei se vocês entendem a compreensão do projeto do tabernáculo, né? O Senhor tira o povo do Egito. Aprendi isso com a tia Mirtes quando eu tinha 10 anos de idade. Ela fala assim, letra A, o Senhor tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Todo mundo gritava sim. Ou letra B, ele tirou da terra do Egito para cultuar o Senhor no deserto. Aí todo mundo ficava calado. Não, mas nós aprendemos que foi para a terra prometida. Ele falou, mas durou 40 anos, queridos, vocês não entenderam?
Foi lá que o Senhor construiu o tabernáculo, foi lá que ele ensinou como adorar a Deus, foi lá que ele colocou as tipologias, ele criou apenas uma porta, tipologia Cristo, ele criou o sacerdote, ele criou os santos dos santos para dizer assim, vocês vão entrar ali como simbolismo, mas um dia vocês terão ele dentro de vocês. Eles não entenderam isso. Aí o salmista declara assim, olha, eu prefiro viver 1000 anos, 1000 dias, eu prefiro ver um dia na tua presença do que 1000 dias fora. E ele começa a falar dos atos porque ele compreende um projeto que Deus fez dentro dele. Aí o templo já foi formado e ele fala assim, é muito bom estar na presença do Senhor. E a gente continua com a história do que Deus quer fazer comigo e com você nessa trajetória, queridos. Nós sabemos que entre um compromisso que Deus deu a mim e você, ele firmou uma ideia. Eu sou a cabeça, vós sois o corpo, mas eu sei que o corpo tem a incredulidade de não acreditar em mim nas adversidades. Na doença, no câncer, né? Um amigo meu falou assim, olha, eu creio no Senhor, mas meu filho veio com umas tragédias dentro da sua alma e está querendo mudar de sexo. Eu estou duvidando que Deus vai cuidar da história dele. Eu falo, pois é, são essas adversidades da vida que Deus fala assim, eu estou construindo uma igreja que nas adversidades você continue acreditando que eu cuido de você. Olha o que diz o Colossenses. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu queria que você abrisse junto comigo. E a ideia principal, querido, eu sempre entendo que o convite de Deus comigo e com você tem a ver com aquilo que mais nos preocupamos. Eu e você nos preocupamos com a nossa família. Aí Deus fala assim, olha, então eu estou trazendo um tipo. Olha, vocês são a minha família. E se vocês crerem em mim, até a sua família, nas adversidades, serão castigadas, nas rebeldias serão endireitadas, para que eles sejam conduzidos para o caminho do Senhor. Olha o que diz o versículo. Em Colossenses, queridos, estava acontecendo uma grande tragédia. O povo de Colossos não estava mais acreditando que Deus haveria de fazer aquilo que prometera. E eles estavam aflitos, e começando a criar vários modelos e misticismos para adorar a Deus. Porque o milagre não estava acontecendo, as adversidades eram maiores. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve para Colossos, ele começa descrevendo isso que nós vamos ler no versículo 13. Leia alguém, por favor. Versículo 13 ao versículo 18. Os 19 e 20. Perdão. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Primogênito, né? Perdão. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu não sei se você está entendendo, mas quando ele escreve, ele vai descrevendo assim, olha, já que vocês estão incrédulos ao que eu estou fazendo, eu vou lembrar para vocês que tem um cabeça. Ele é o cabeça. Eu estou querendo lembrar para vocês que de toda a criação ele é o primogênito. E quero lembrar para vocês que ele foi que fez todas as coisas. Então, a alma de vocês que estão aflitos, não entra em incredulidade e mudar a sua esperança. Porque, querido, uma das características da igreja é a sua esperança. A esperança que está em nós, a Bíblia fala em Romanos, ela produz em nós o quê? Paciência. Uma das características, no meio da aflição, Jesus diz, olha, eu deixo em vocês aquilo que o mundo não tem, mas ele constrói. Deixo em vocês a paz, mas eu não deixo como o mundo te dá.
Aí ele quer ensinar a minha vida e a sua vida que o nosso coração não deve se turbar como o mundo, porque senão as tragédias vão se parecer com os cristãos insensatos, embora são de Cristo. Próximo tema. Aí a razão, uma das características, isso é interessante, querido, porque quando eu e você vamos para a universidade, começamos a estudar a nossa profissão, você pode perceber que a gente começa a falar igual o profissional. Você começa a falar, não, eu vou me formar em tecnologia da informação. Começa a falar igualzinho o pessoal da área. Um amigo meu estava fazendo doutorado sendo constitucionalista. Não dá mais para conversar, porque qualquer assunto da vida ele só fala disso. Natural, querido. Agora o Senhor está querendo nos ensinar o seguinte: eu quero que dentro de você o seu pensamento seja simplesmente sobre a razão da sua vida. E a razão da sua vida é Cristo. Mas é natural, queridos, que se eu e você não compreendermos a tarefa, o que Ele nos deu como herança nessa caminhada, a nossa razão é deturpada. Nós temos razões em Cristo, mas nós não sabemos lidar com as nossas razões. Olha lá, então ele começa a ensinar que uma das razões de Cristo é que ele são... Deixa eu pegar meu microfone, que a tela aqui não estou conseguindo ler. Aí. São os conselhos dele, o mandamento dele, a oração dele, a santidade dele, a morte dele, a ressurreição dele, tudo nele manifesta o projeto dele. E eu quero relembrar um quebra-cabeça que nós construímos nisso. O quebra-cabeça que construímos é o seguinte: lembra que Jesus chega aos seus filhos e declara, olha, eu sou o cabeça e vou cuidar da alma de vocês incrédulas, dos meus filhos, que muitas das vezes vão me negar, muitas das vezes vão fazer pactos, vão se prostituir. São os meus filhos, eu quero cuidar de vocês. Embora eu sei que dentro da alma de vocês existem vaidades petulantes, mas eu vou cuidar da história. E olha o que acontece. Não vamos construir o quebra-cabeça que nós fizemos nas aulas passadas, quando falou que o Senhor disse assim, olha, eu estou salvando a vocês, eu não estou salvando o mundo. Eu estou conduzindo a história com vocês e não com o mundo. Aí declara abra aí, queridos, em João 17, capítulo 6, versículo 8 e versículo 9. E aí a construção é a simples ideia do soberano. A coisa mais linda, querida, toda a Escritura é profundamente inspirada. Não existe algum termo que é mais espiritual que o outro, né? Mas quando Jesus se declara na Bíblia, ele tem um sentido pleno para nós. Embora toda a Escritura ela é o mesmo poder, né? Tanto Jesus falando quanto o apóstolo Paulo falando, os dois são conduzidos pelo Espírito. Ninguém é maior do que o outro. Mas o próprio Cristo, que declarou em Colossenses, que criou, que falou, não entre em crise, eu criei todas as coisas, é Ele que vai dizer isso aqui no 17. Aquilo que nós estamos lendo. Ele está dizendo, e estou repetindo, porque é o quebra-cabeça, eu não posso perder essa chance e oportunidade de lembrar para você e para mim. Olha que Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Ele fala assim, eu estou intercedendo por você. Você está perdido porque há uma crise dentro de casa, dentro da alma, dentro da soberba intelectual. Eu estou intercedendo por você. E ele começa assim, eu rogo, e eu queria que alguém lesse, por favor, capítulo 17, a continuação desse texto, 6, 8 e 10, por favor. Amém. Continua o versículo 14 e 15, do João capítulo 10, por favor. Querido, o projeto de Cristo em nós é nos ensinar. Deus olha para a igreja e fala assim, não minta a sua alma para mim.
Você sabe que você é defeituoso. Entre na minha presença e deixa que eu conduza a razão da sua vida. Eu acabei de falar, quando a gente vai estudar alguma filosofia, alguma doutrina do direito, a gente quer falar como jurista. Mas quando você está querendo expressar as razões doutrinárias de Cristo, fale como o Evangelho te ensina. E ele está dizendo assim, olha, eu sei que a tua incredulidade vai ser maior do que a sua fé. Então não conduza pelo seu sentimento. Vai se dar mal. Deixa que a minha escritura te ensine a amoleça a sua alma e a sua consciência. Aí ele declara, eu estou rogando, eu estou intercedendo, eu estou cuidando, eu estou me santificando por vocês. Versículo 14 do capítulo 10, querido, por favor. Então o Senhor está construindo uma igreja e está dizendo, olha, essa igreja tem que entender que sou eu que intercedo, eu que conheço, eu que escolhi, não foi essa igreja que me escolheu, não foi ela que me desejou, foi eu que desejei a igreja, e por isso eu não posso ser infiel a essa igreja, mesmo que essa igreja seja infiel a mim. Não perca a sua esperança e traduza ela em paciência. Vamos lá, próximo texto. Perdoe a minha dificuldade, querida, aqui está micro. João, capítulo 10, versículo 28. 26. 26, 27, 28, alguém leia? Outra tradução, a interpretação do cuidado do Senhor é dizer, olha, queridos, eu sei das infidelidades e das incredulidades, mas eu estou declarando que o ímpio, embora deseje a mim, eles não podem compreender. Eu te dei o presente de me compreender, então não despreze isso. Olha o próximo texto. Deus formando a igreja. Eu queria que você abrisse Gálatas 5, João 15, perdão, querido. João, estamos em João, né? João expressando a sua relação do seu amor com Deus e dando a consciência nossa do que Deus tem feito pela igreja. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha que coisa interessante. A gente leu em João 17 que ele diz que ele intercede por nós, ele se santifica por nós. Agora ele está dizendo assim, olha, se você está incrédulo sobre que tarefa o soberano que criou todas as coisas, eu estou declarando, eu nomeei vocês. Olha que coisa profunda. Deus, o próprio Cristo, falando que está nos nomeando para caminhar. Aí ele fala, eu nomeei a vós, eu escolhi a vós, e ele diz o seguinte, eu escolhi para que vocês deem fruto, e que o vosso fruto permaneça. E eu separei uma coisa interessante, porque quando eu estou dizendo assim que uma das características é essa integridade intelectual, porque John Stott diz assim, que a fé é também pensar. Ele diz assim, quer exercer a sua fé no Evangelho, e tenha a sua integridade com a sua consciência dentro do Evangelho, porque fora dela, a intrepidez da vaidade, da soberba e do orgulho é insuportável. Nós lemos sobre Jeremias nas últimas aulas. Jeremias, quando quis ser vaidoso e íntegro, intelectualmente igual os representantes da filosofia, aí Deus falou, você vai se dar mal. Você quer ser soberbo igual eles? Tenta pedir conselho por um grande intelectual que você vai ser humilhado. Ele não tem pena, ele vai te destruir.
Você quer seguir os grandes intelectuais, que a soberba está passando pela cadeia e pelo coração, pela sua alma. Aí ele diz, olha, eu te nomeei. E ele fala, um dos frutos do Espírito, para que você não... Olha, mas que fruto é esse? Deus vai nos dar um fruto, está lá em Gálatas, capítulo 5, né? Longanimidade, paz, temperança, domínio próprio, benignidade. Ele vai nos dar isso. Mas onde que está a nossa fé? Na nossa integridade intelectual. Qual? Racional da onde? Do Evangelho. O Evangelho vai ensinar que algumas filosofias da vida elas não se batem com aquilo que o Evangelho tem. Ao contrário, quando a filosofia da vida ela acalenta o nosso coração, pode perceber que ela, na verdade, está querendo confundir, porque o Senhor falou assim, olha, o mundo nos odeia. Se ele, na verdade, está acalentando o meu e o seu coração, é porque ele está dizendo assim, olha, eu estou me disfarçando muito bem, você está gostando porque o seu coração gosta disso. Você gosta de se apresentar com palavras lindas, com sofisma, com intelectualidade. Isso, o Evangelho vai suprir isso? Não, querido, o Evangelho vai exaltar a integridade intelectual. Mas aonde? A razão da vida. Ele falou assim, se existe uma verdade, está aqui. Outra característica, os dons e talentos têm que ser centralizados em valores para Cristo. Porque eu sempre aprendi, querido, ao contrário das novas nomenclaturas de sucesso, sempre aprendi, desde criança, que o sucesso ovaciona. O sucesso, na verdade, idolatra a alma. Deus nos chamou para ser o quê? Bem-sucedido na vida. Quer ser bem-sucedido? Parabéns. Quer ter sucesso? Você não vai se controlar. Não vai se controlar no dinheiro, na fama, em nada. Deixe que seja bem-sucedido no Evangelho. É lógico que as novas nomenclaturas de administração, de coach, diz assim, tenha sucesso que você vai ser feliz. Querido, se controle, seja bem-sucedido no Evangelho que você vai ser feliz. Capacidade humana de se colocar no lugar do outro, esse altruísmo que o Evangelho cria da benignidade, do fruto do Espírito, é dizendo assim, olha, não copie as vaidades. Dentro dessa igreja, aprenda a exercer esse fruto. E a tranquilidade do Espírito nas adversidades. O fruto do Espírito diz paz. Né? Deixa a paz. Um dos frutos é a tranquilidade na adversidade. Né? Alguém perde o filho que é do mundo, ele pensa em se matar. Alguém de Cristo que perde o filho, dói a alma. Dói com tristeza. É possível até que você morra e diga assim, depois que eu perdi o meu filho, eu nunca mais fiquei feliz. Embora o Evangelho diz que cumpra toda a felicidade, eu compreendo, querido, porque eu entendo que cada um tem uma natureza. Mas o Senhor também responde à minha alma diferente daquele que não tem o Senhor. Até na tragédia. Vamos lá. E aí a gente colocou aqui Gálatas capítulo 5, versículo 22. Qual o fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. No caminho das adversidades da vida, essa igreja consciente, sábia, ou a igreja inconsciente, ela entende que os frutos do Espírito foi apresentado para ela exercer. E aí a gente vai começar a caminhar num detalhe interessante. Volte, Ezequiel abre em 34, 11, eu não tenho aqui o texto, então eu vou ler na Bíblia aqui, 34, Ezequiel 34, versículo 11. Se alguém achou, por favor, leia. 34, versículo 11 ao 19. Você quer o microfone, Daniel? Melhor, né? Você que é professor de história e tem uma voz forte. Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvem e de trevas. Eu as farei sair das outras nações
e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do Senhor, palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei até que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Olha só. Apacentarei o rebanho com justiça. Legal. Olha que interessante. O senhor pegando a igreja e falando assim, olha, eu vou congregar essa igreja. Em todos os cantos da terra eu vou pegar elas e vou trazer para mim. Aí olha o que acontece no próximo versículo 17. Quantas outras ovelhas, versículo 17, quantas outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre quais? As ovelhas gordas e as ovelhas magras, eu julgarei os carneiros, eu julgarei os bodes. Aí Deus está falando assim, olha, eu vou trazer uma igreja, mas dentro dessa igreja vai ter os aproveitadores, os malas, os imaturos, os que não têm senso na vida, aqueles que se aproveitam do Evangelho, mas não desejam o Evangelho como eu levei. Ele está falando, eu estou trazendo a minha igreja, e vou ensinar como essa igreja vai caminhar. E aí eu separo, nós teremos dentro dessa igreja os filhos que são os trigos sensatos e os trigos insensatos. Oh, que maravilha! Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele falou que vale a pena ser insensato, que eu vou aprontar, sou filho de Deus, eu falei assim, mas vai apanhar muito. Vai apanhar tanto que talvez você tenha o desejo de morrer. E aí você tem o ímpio e o incrédulo. Aí o ímpio e o incrédulo ele é cínico. Então, em qualquer lugar, ele está sentindo alegria e paz, a paz dele. Porque em qualquer lugar ele é um aproveitador. E olha uma característica interessante. Aí nós temos aqui, qualquer um pode participar da ceia, mas o dever da ceia, é o dever da ceia, a ceia é para quem? Para nós, né? Aqueles que têm a consciência do Senhor. Aí você fala assim, mas a ceia é do Senhor, mas qualquer um fala assim, é do Senhor, eu vou participar. Quem é que participa da ceia com Jesus Cristo e não tem nada a ver com o projeto dos 12 discípulos? Judas, né? Judas participa da ceia e não tem nada a ver com a ceia. Então, a gente separa, para os filhos de Deus, a ceia é um projeto, uma confirmação da sua salvação, porque ele entende o que Cristo fez. Ele discerne o corpo, o sangue de Cristo. Porque se ele não quiser discernir, ele vai participar para a sua própria condenação. Mas aqueles que não têm e querem participar da ceia do Senhor, não tem nada a ver com Deus, participa para a sua própria condenação. E o batismo, para o cristão, é o selo da fé. Mas meu filho é recém-nascido. Então é você que participa por ele com a sua consciência, o selo da fé dele. E a profissão de fé? Para o cristão, é a confiança e a garantia daquilo que o Senhor fez nele. E para o ímpio, para o incrédulo, é uma indiferença. Ele participa porque ele está junto, quer namorar a sua filha, ele quer se aproveitar de você, que é um pai, ele se aproveita de tudo, da sociedade da igreja, mas ele não tem nada a ver com a igreja. Ele participa para a sua própria condenação. A comunhão do cristão é para edificação. Por isso, querido, eu e você temos que estar na igreja. É um prazer, você tem que ter dentro da sua alma o prazer de estar na casa do Senhor. Lembra, nós lemos o Salmo 84, é um prazer estar aqui. Mas para o ímpio, ele vem para a igreja para quê? Do jeito dele, criar contendas e confusão. Ele vai criando, ele vai sabendo onde tem uma estrutura para ele entrar e ele detonar a igreja. E os sábios do Senhor
Por isso, querido, que nós temos na estrutura presbiteriana, nós temos diáconos, nós temos presbíteros, nós temos um conselho, nós temos pastores, e quem vota neles é a igreja. E a igreja tem que ter a capacidade e maturidade de escolher aqueles que estão de acordo com os princípios e valores do Evangelho. Olha lá, a santidade para nós significa que escritura, né, para nós significa conselho e vida. E para o ímpio e para o incrédulo? É vergonha, é ódio, é desprezo. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, foi uma fase, eu vivia a teologia liberal. Passou mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E para mim foi formidável, porque eu não tinha compromisso com nada. Eu podia ler qualquer coisa era um facilitador para mim. Embora eu tinha lido muito teologia sistemática, quando me apresentaram a teologia liberal, eu falei assim, que bom, porque eu não tenho mais compromisso, porque tudo é o Evangelho e Deus está em tudo, e tudo é um prazer em Deus. Então fica maravilhoso. Eu não tenho regras. Então, eu não posso dizer para o homossexual que ele está errado na sua prática, embora eu ame, porque é muito liberal. Então, não, Deus te ama você fazendo qualquer coisa, Ele te ama. Não, Ele te ama, mas não é fazendo qualquer coisa. Mas Ele te ama. E isso é complicado, porque quanto mais... Aí um dia desse, eu estava conversando com um colega, eu falei assim, interessante, quanto mais eu me aproximo das Escrituras e como as Escrituras, mais eu me torno tradicional. Quanto menos eu leio as Escrituras, eu me torno mais liberal. Eu não posso ler alguma coisa na Escritura que diga que eu não devo fazer isso, porque isso vai contra mim, porque isso pesa para a minha consciência. Vamos lá. E a santidade, para eles, é o quê? Amar o pecado. Para nós é o quê? Amar sempre, buscar a santidade, porque ele representa a pessoa do Senhor. O próximo texto, Coríntios capítulo 11, versículo 27. É só um texto para nós lembrarmos, porque embora todo mês, de 15 em 15 dias nós fazemos isso, e hoje foi feito isso, alguns leem sem entender isso. Interessante, né? Versículo 27, 11, 27. Eu já li 2 versões, depois pode me auxiliar os presbíteros, versões calvinistas falando que quando fala assim, fracos, doentes e muitos que dormem, já vi uma versão dizendo que muitos que dormem estavam se relacionando a mortos. E outros estavam dizendo, não, muitos que dormem está relacionado à sua consciência que está morta. Não sei. A gente pode conversar, mas de qualquer problema é grave, né? Qualquer um. Não vamos perder tempo. É grave. Qualquer um, a sua consciência está morta. Ele fala assim, olha, participa, mas não consegue interpretar nada. Não entende o que o Senhor fez com a sua história e com a sua alma. Nos dias da aflição da vida, muda os percursos e os valores, porque acha que Deus precisa de um favor dele. Vamos continuar. Abra em Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu mesmo vou ler aqui, ó. Não sabeis... 1 Coríntios 6, 9 e 11. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Eles estão aqui, mas se eles praticam o mal, não sabeis. Mas, olha, querido, isso é muito interessante para nós. Você fala assim, olha, eu já sei quem pratica o mal, e a Bíblia fala que não vai herdar, mas, olha, cuidado, porque a referência, quando as Escrituras nos ensinam, nos orientam, diz assim, e para os insensatos, que praticam mesmo o mal? Então, quando ele está orientando assim, olha, vejam que eles não herdarão. Então, não façam vocês a mesma coisa. Não erreis. Olha, os devassos, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus. E se eu praticar alguma coisa dessa, isso vai contra mim como acusação. Eu falo assim, olha, você não é um deles. Por favor, se arrependa. Corra para o Senhor. O seu corpo, a igreja, é outra. Aí continue. E aí ele fala, isso tem acontecido com alguns que dentro da casa do Senhor têm praticado isso, esse tipo de iniquidade. Aí ele diz, mas para nós não é assim, porque haveis sido lavado, haveis sido santificados, justificado em nome do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Olha, uma coisa interessante é que a igreja tem o prazer de receber uma ordem, por isso que o rebelde, ele vai ter que ser endireitado. E uma das ordens do Senhor é a coisa mais difícil para um rebelde, amar. Não pense, o rebelde não tem condições de amar com facilidade. Ele se inspira justamente nas afetividades dos incrédulos. Ele, às vezes, pratica alguma coisa por interesse. Aí ele diz assim, não, é uma ordem para você, é o meu mandamento. Versículo 17, João 15, 17 e 19. Eu vos mandei, é uma ordem para vocês, amai uns aos outros. Aí olha que coisa interessante, se você está falando alguma teoria filosófica e o mundo está admirando você, alguma coisa está esquisita, porque se você falar alguma coisa filosófica e o mundo te admirar, é contrário às Escrituras, porque as Escrituras, na verdade, estão dizendo assim, você vai falar e o mundo vai te odiar. Quer que o mundo te odeie, passa a falar os valores que o Evangelho tem. Um dia desse, um amigo meu escreveu no livro, aí ele, na editora, ele disse assim, olha, mas você poderia tirar isso aqui, que são contra os meus valores cristãos. Aí o cara falou assim, não, eu não vou tirar, são contra os meus valores bancários. Se eu tirar, eu vou me dar mal. Aí ficaram brigando. Aí eu lembrei disso. Ou você luta contra os valores que o mundo quer, ou você tira os valores dele e vai para o seu e perde. Eu vou perder o meu livro todo só por causa desse parágrafo? Vamos lá. Se o mundo vos odeia, sabei que, em primeiro lugar, ele odiou a mim. Se vós fosses do mundo, e o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, aí eu declaro, é por isso que esse mundo te odeia. Então não pense que você lá está esperando assim. Querido, isso parece. Eu uma vez conversando, me perdoe, né? Uma vez conversando na minha casa com um grupinho pequeno, aí um falou assim, está parecendo conversa de adolescente, Júnior. Eu falei, não, mas eu tenho que expressar isso. A gente acha que, será que o nosso chefe lá no trabalho, que tem umas 7 pessoas, 8 pessoas para dar uma função, quando ele te admira e está te elogiando, será que você acha que ele está te elogiando porque você não tem nada que ofereça a ele, que são dos desejos dele? Ele vai dizer, não, é por causa da sua competência. Eu não sei viver sem você. Olha, se não fosse você nesse local, o trabalho seria horrível. Será que é só por isso, querido? Ele precisa sustentar alguma coisa, você é instrumento disso. O sistema está todo envolvido, aí você fala assim, não, olha, o Evangelho ele nos dá conselho para todas as áreas. Nos diz assim, olha, se bem-aventurado aquele que não se acusa naquilo que faz. Olha que coisa interessante. Você chega e fala assim, amor, eu recebi uma função gratificada no meu serviço de R$4.000. Olha que valor interessante para o meu trabalho. Aí sua esposa, que é uma só cara, diz assim, não estou tendo paz. Não, mas vai ser importante, porque o meu chefe falou que eu sou importante na empresa, que se não tiver, a empresa não anda. Aí ela, não tenho paz. E aqui que a Bíblia diz, olha, bem-aventurado aquele que não se acusa naquilo que faz. Se a sua mente está te acusando sobre alguma coisa que vai fazer, você já é bem-aventurado. Aí ela diz, olha, não tenho paz, eu não quero. Aí ele fica emburrado, perde os 4.000 de gratificação, não vai. Ela fica em paz e ela fala, a paz que o Senhor me dá é melhor do que os R$4.000. Que coisa interessante. Tem que ser muito macho, né? Então, vamos lá. Os ímpios e os incrédulos
E os filhos insensatos, eu falo filhos insensatos porque na igreja ele é conduzido pelos mesmos valores que esse ímpio oferece. O amor do mundo é para se autoproteger. Ele não ama porque ele quer dar autoestima para outro, ele ama por ele mesmo. Então, o amor do mundo não tem nada a ver com alguma coisa que vá para fora dele. Ao contrário dos servos de Deus, o amor que os servos de Deus têm só tem para um objetivo. Qual é? Glorificar a Deus. Você ama a sua esposa para glorificar a Deus. Você ama o seu marido para glorificar a Deus. Você ama os seus filhos para glorificar a Deus. Você ama o seu amigo para glorificar. O amor que nós temos é para glorificar ao Senhor. Mas o do mundo não. Para ele se autoproteger. Aí eu fiz uma lista, né, dos filhos insensatos. Quanto mais é abençoado no mundo, menos participa da igreja. Mais tem compromisso, mais está cansado. Há anos não lê a Bíblia. Se falar daqui a 10, 15, 20 anos, você leu a Bíblia toda, eu não tive tempo. Você leu o Novo Testamento, eu não tive tempo. Você leu um livro, eu não tive tempo. Ele sempre não tem tempo, porque para ele é um compromisso cuidar da família. Não tem comunhão com os da mesma fé, não ora, é indiferente ao que ocorre dentro da igreja, está diretamente satisfeito com a filosofia, com os sofismos. E olha, sofismos os gregos já diziam que é um engano, mas ele gosta disso. Os humanistas, a intelectualidade fabricada em sua mente, ele fala assim, bom, aprendi com esses conceitos e me dei bem na vida, como é que eu posso retirar? E se a igreja busca desconstruir isso, que foi formado na mente, ele refuta com orgulho, porque ele vai dizer assim, olha, quem paga o meu salário sou eu, quem banca a minha vida sou eu não devo nada a ninguém. Até uma conversa de orgulhoso, né? Eu não devo nada a ninguém. E aí ele diz assim, então quem são vocês para poder conduzir e me aconselhar em alguma coisa? Mas os filhos insensatos vão ser endireitados pelo Deus, porque o orgulho que passa no coração deles também vai passar pelos corações do sensato. A diferença é que o sensato vai tirando os orgulhos do coração e da alma. Mas os insensatos, eles fazem mais do orgulho, mais malícia. A Bíblia não fala, um abismo chama o outro abismo. Quanto mais ele vai entrando, mais o abismo vai se penetrando dentro da alma dele. E eu digo isso, querido, porque aqui está um orgulhoso. E é igual o malandro, né? O malandro conhece o malandro de longe, não é? O orgulhoso conhece o orgulhoso de longe. Então, eu que sou orgulhoso, quando eu olho o orgulhoso, falo assim, você não vai tirar onda com a minha cara, porque eu sou orgulhoso. Mas a gente vai aprendendo junto. Olha lá, mas o Senhor está trabalhando na minha alma, queridos. Está me trabalhando, já tem 40 anos, eu estou fazendo 47 esse mês. Há mais de 40 anos que Deus está trabalhando na minha alma. E eu quero que Ele continue fazendo isso. Vamos lá. Abra em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, queridos. Já se vai dar 11:28. Essa é uma palavra que nós no quebra-cabeça juntamos. E vocês lembram disso? Gálatas, capítulo 4, diz o seguinte. Ele diz, em todo tempo que o herdeiro de Deus é criança, em nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Aí continua, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ele está dizendo, olha, nós somos filhos. Alguém pode abrir Gálatas 4:1? Não está aqui no texto, na tela? O próximo. Então, o cristão insensato, orgulhoso, ele tem a palavra, mas o Senhor está dizendo, olha, ele é comparado ao que não tem, embora ele seja senhor de tudo. Ele tem que estar debaixo de curadores, debaixo de tutores, até um tempo que o Senhor determina, fala, olha, você está na minha casa, mas você não curte nem goza da presença, da paz, da alegria, porque os seus olhos, embora você esteja aqui, está em mim, eu me separei, eu cuidei de você, você fica impaciente com falta de paz, igual o incrédulo e o ímpio. Você não tem a mesma esperança que os filhos, você se desespera. Aí ele fala, então vocês vão estar debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai.
Aí o que eu acho que o que mais dói, querido, no insensato, é quando ele faz aquela frase que dá vergonha, né? Eu já fiz isso. E a frase mais dolorosa da vida, é constrangedora, mas ele fala. É vergonhoso até falar, mas ele vai falar, ele fala, eu tenho que falar. Ele diz o seguinte: você está me afrontando, Deus me ama, porque o mais importante é o meu coração. Isso é constrangedor, querido. Eu já falei, né? Jeremias, quando se aproximou de Deus, falou assim: Senhor, tu conheces o meu coração. Aí Deus fala: então, você vai se dar mal, Jeremias. Quando eu e você nos aproveitamos com as nossas seduções e com nossa alma na presença de Deus, e com as nossas lágrimas, querido, aí é o cuidado. Hebreus capítulo 12, por favor, 17. A gente já está terminando, 11h30. 11h30, 3 minutinhos, querido. Eu sei que vai até 11h45. Então, 10 minutinhos. 12, 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então você vê, né? Esaú, mala, olha para Deus, quer receber a bênção, chora. E Gênesis diz assim que as mulheres e os homens tinham pena de Esaú e diziam assim: olha, Senhor, traga a bênção. E ele chorava, ele se ajoelhava na presença, buscava diligentemente, buscava ao Senhor, busca ao Senhor onde se pode achar, usava texto, ia na presença de Deus. Aí Deus fala: quer saber? Não há arrependimento, embora com lágrimas você tenha buscado. Então o insensato, ele vai se aproximando e se aproveitando de todos os textos bíblicos para ser abençoado. Vem à casa de Deus, dá dízimo, ora. Mas a Bíblia fala assim: eu conheço a tua alma. As lágrimas são sinônimos de arrependimento para eles, mas para Deus a lágrimas é sinônimo de coração duro. Olha que coisa interessante, né? É justamente no coração que procede esses maus, os pensamentos maus, a falta de senso, eu falo cognitivo dessa coisa da mente e da vida, porque o salmista, quando vai falar de coração, ele fala de um coração que está tudo escondido, tão escondido que você não sabe, na tragédia, quando acontece alguma coisa, o que essa alma vai fazer. É por isso que ele diz assim: olha, não confie no seu coração, confie em mim. Você não sabe o que você pode aprontar quando alguém matar o seu filho, quando estuprar a sua esposa. Você não sabe o que tem dentro da sua alma. Confia em mim, porque senão você vai se revelar um dos piores. Lembra de Manassés? Um dos piores. Manassés manda fritar os seus filhos, faz uma homenagem a Baal, manda matar todo mundo que fala em nome de Deus, corre atrás de Isaías para matar. Ele apronta e fala: quem falar em Deus nessa terra eu mato. Todos se calaram. Aí, viu? Isso não era o poder de Deus para restaurar um que o povo chamava, ele está louco. Se não o Senhor para restaurar o louco, ele não seria restaurado. E para a gente ir terminando, cuidado com os lobos, queridos. Dentro dessa casa tem, aí você fala assim: mas por quê? Eu sou esperto. Olha lá, Atos 20, 23. 20 e 29. Porque eu sei que depois da minha... O apóstolo declarando isso: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, e eu acho interessante ele falar cruéis. Ele fala assim: olha, eles não serão pessoas fracas no mal que vão fazer contra vocês, eles entrarão na casa do Senhor para destruir. Como é que eles vão? Eles podem destruir com leis, eles podem destruir no país, eles vão fazer tudo para que vocês acreditem, através dos seus projetos, que eles estão a favor de Deus, a favor de vocês. Eles são cruéis. Não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de administrar com lágrimas cada um de vós. Então, se eu e você somos espertos, veja se tem alguma lei tramitando contra nós, porque eles são perversos, né? E nós somos as casas espirituais, querido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5.
E essa é linda, querido, porque nós perdemos essa capacidade de se percebermos na presença do Senhor. Aí Pedro vai declarar isso, eu e você temos que ter como o maior prazer da vida. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casas espirituais e sacerdote santo, para oferecer o quê? Sacrifício da mesma qualidade, espirituais que agradem a Deus através de Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião. É porque nós não temos tempo, mas é lindo falar de Sião e falar de Jerusalém. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer. Olha que coisa interessante. Eu e você, querido, somos do Senhor e não seremos confundidos. Olha que coisa linda. Você sabe, Deus está falando assim, eu vou ensiná-los, eu estou com vocês, cuidando de vocês, e eu vou dizer para vocês, em mim, vocês não serão confundidos. Que coisa linda. E aí termina. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas olhem para os rebeldes. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E continua. Não tem mais o texto. Por favor, alguém abre o versículo. Estão lendo aí? Continue o versículo 8 e 9. E vamos terminar com Isaías 42, e essa será a nossa oração. Olha lá, Isaías 42. Eu guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Quem são os cegos? Nós, né? Olha, eu vou pegar esses cegos, que ainda têm o seu coração totalmente travado, eu vou guiar eles a caminho pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas deles em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita. Essas coisas lhe farei, e eu declaro, a minha igreja, eu nunca desampararei. Que coisa linda. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Que seja uma reflexão, mais uma meditação, e que nós saímos aqui encarnados pela essa consciência de que o Senhor não nos deixa. Além de não nos deixar, nos ensina a ser lúcido. Além de nos ensinar a ser lúcido, nos ensina a comer e beber desse prazer da Tua presença, Pai. Pai, eu tenho certeza que nenhum de nós, na Tua presença, será confundido. Nos fortaleça, nos ensine o caminho da verdade, para a glória do Teu nome. Deus te abençoe, querido. Até a noite.